Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Glória a Deus, a paz do Senhor seja com todos. Você trouxe o Evangelho? Está aí? Pega, por favor. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos ler os versículos 25, 26, 27 e 28. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divide com a pessoa a leitura, aproxime-se dela, mesmo não conhecendo a pessoa, faça isso. Já acharam? Beleza? Está escrito assim: e era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Amém? Eu quero reler o versículo 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. Eu vou reler mais uma vez. Eu gostaria muito que você repetisse em seguida o crime de Jesus, a acusação contra Jesus, o motivo pelo qual Roma justificou a sua morte na cruz. Porque era costume, no método de suplício romano, fazer o condenado carregar uma tabuleta no pescoço, enquanto caminhava para a crucificação, e ali tinha a sua acusação. No caso de Jesus, eu não sei se a sua plaquinha foi levada por um soldado romano que ficava mostrando para todo mundo lá na frente por que Jesus ia ser crucificado, ou se ele carregou essa plaquinha no pescoço, como todos os condenados carregavam. Mas o que nós sabemos de fato é que sobre a sua cruz, essa plaquinha foi pregada e estava em 3 idiomas. As 3 línguas mais faladas na época: o latim, o grego e o hebraico. As 3 línguas mais faladas na época. A mesma acusação traduzida em 3 idiomas. Jesus Nazareno, não é? O Rei dos Judeus. Marcos aqui abrevia o Rei dos Judeus, porque ele já era conhecido como Jesus o Nazareno. Pilatos, na verdade, escreveu Jesus Nazareno Rex Iudarion, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas Marcos simplifica aqui: e por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. Então eu gostaria que você repetisse comigo: e por cima dele, por cima, não é? Sim, na altura, na cabeça. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. Bendita acusação, gloriosa acusação. Há um aspecto na vida de Jesus que muitas e muitas vezes a gente se esquece até de dar o devido destaque, e é justamente a sua realeza. Ele como rei. Muitas vezes nos esquecemos de que ele é rei, de que ele está coroado como rei. E o atributo de um rei é governar. E o atributo de um rei é ser honrado pelos seus súditos. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre Jesus como rei. Você que tem essa convicção de que Jesus é rei e quer aprender mais sobre a realeza de Jesus, desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para esta acusação. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Comece a aplaudir e a glorificar por esta acusação, esta gloriosa acusação. Oh glória, esta bendita acusação. Aplaude, glorifica e diga glória, glória ao meu Rei. Isso, vai aplaudindo e glorificando o teu Rei. Ó grande e soberano Rei,
Recebe o louvor de todo esse povo que te glorifica. Não só o povo que está aqui na sede nacional da Paz e Vida, mas em toda parte, seja pela rádio, pela internet, onde estiver uma só pessoa te glorificando. Abre o céu para receber e derrame sobre cada súdito, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, nós queremos te exaltar como Rei, queremos entender melhor o Senhor como grande Rei. Então vem agora, ó grande Rei, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. O Salmo de número 2, ele descreve um bom trecho daquilo que iria acontecer com Jesus. Gostaria que você abrisse então a palavra no Salmo de número 2, mas eu quero destacar a partir do versículo 6. Está escrito assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ora, foi em Sião que Jesus Cristo foi crucificado. Eu ungi o meu rei sobre o santo monte Sião. Foi ali em Sião, em Jerusalém, fora das muralhas, mas ainda, vamos dizer, no município de Jerusalém, que Jesus Cristo recebeu essa unção sobre um monte, uma placa colocada, ele sendo ungido como rei ali. Continuando a leitura, para você ver o que fala de Jesus realmente. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus até usou esse versículo numa mensagem para dizer que era ele mesmo. Ele perguntou, ora, se o Messias é filho de Davi, como que Davi então o chama, não é? Desta maneira. Como é que pode? Jesus Cristo comentou isso com os estudiosos da palavra. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, e veja reis com letra minúscula, falando com reis terrenos, reis mortais. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E aqui é um versículo que fala dele como filho. Beijai o filho, isto é, amai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então o Salmo de número 2 já estava apresentando este filho como o rei ungido de Deus. O Salmo de número 10, versículo 16, declara que ele é o rei eterno. E nós vamos começar a passar por vários versículos. Eu quero que você fique atento cada vez que eu citar uma referência para você correr até lá. Salmo de número 10, versículo 6. Declara, o Senhor é rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. A palavra gentios é para se referir a nações, povos pagãos. Por que ele iria desarraigar da terra os gentios? Porque através da sua obra, os pagãos deixariam de ser pagãos para se tornarem filhos de Deus. O Salmo de número 24 diz que ele é o Criador e o dono de todas as coisas. Mas em 4 versículos do Salmo 24, essa realeza do Senhor é destacada. Vamos até lá. Salmo 24, versículo 7 em diante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará
o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos contar aqui, só por curiosidade, quantas vezes aparece a palavra Rei. No versículo 7 aparece uma vez. No versículo 8, a segunda. No versículo 9, a terceira. No versículo 10, a quarta e a quinta. É isso? Contei direitinho? 5 vezes em apenas 4 versículos, a palavra de Deus declara que Ele é o Rei eterno, o Rei perpétuo, o Rei da glória. O Salmo de número 29, versículo 10, confirma que Ele é o Rei perpétuo. Vamos lá, Salmo de número 29, versículo 10. Está escrito assim: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como Rei perpetuamente. Isso quer dizer que não surgirá outro rei. A partir do momento que existe um Rei perpétuo, um Rei eterno, o trono jamais será desocupado para que um outro rei venha e o substitua. Por isso que ele diz: eu sou o primeiro e o último, o Rei perpétuo. O Salmo de número 47 também, em 4 versículos, destaca isso. Vamos lá, Salmo de número 47, versículo 2. Está escrito assim: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Veja só, Rei grande. É o maior dos reis. O Rei grande sobre toda a terra. Versículo 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Versículo 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Ou seja, Ele não é um rei corrupto. Não é um rei que se corrompe. Não é um rei de sagacidade ou de trambiques. Ele é um rei santo. Ele se assenta sobre o seu trono perpétuo e ele se assenta sobre a sua santidade. Aqui no Salmo 47 que nós acabamos de ler, ele foi chamado de grande rei. Agora veja o Salmo de número 95. Não vou citar todos os versículos que o chamam de rei, mas apenas alguns. Salmo de número 95, versículo 3, fala justamente que este rei, rei grande, não é? Também é o Deus grande. Vamos lá. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Isso, quando alguém lia a palavra, parecia falar de uma pessoa muito distante. Mas chegou o momento, quando os tempos se cumpriram, que este Deus grande, este Rei grande veio. Nasceu pequenino, frágil, tão frágil como qualquer um de nós quando nasce, que precisa de cuidados. Mas 3 homens sábios percorreram países, fronteiras, atravessaram desertos, fizeram uma longa viagem, porque viram uma estrela no céu, que se movia. Aquela estrela, segundo os sábios, anunciava que o grande rei havia nascido sobre a terra. Então eles deixam tudo e começam a procurar esse grande rei, que eles sabem que é o grande Deus. Os 3 sábios começam a procurar por Jesus. Vamos lá no Evangelho de Mateus agora, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos até aqui para adorá-lo. Ora, só se adora a Deus. Eles fizeram uma viagem tão grande, porque sabiam que aquele não era um rei como o rei Herodes. Porque quando eles se apresentaram diante do rei Herodes, nenhum dos 3 sábios teve um impulso de adorar Herodes.
Porque eles sabiam que Herodes era um rei pequenininho, ainda que se chamasse Herodes o Grande, e quisesse ser grande. Mas nenhum dos três sábios se ajoelhou ou adorou Herodes. Mas eles queriam saber, onde está aquele, porque nós vimos a sua estrela e viemos até aqui para adorá-lo. Somente Deus é digno de adoração. Então eles vão procurar até achar. Jesus Cristo, já adulto, ensinando as pessoas, numa parábola, ele falou o que é este grande rei e que ele é o grande Deus. Vamos comigo também aqui em Mateus capítulo 18. Vamos até o versículo 23. Jesus falando em parábolas. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Você conhece a parábola, se não conhece, depois você lê ela inteira, medite, e você vai ver que ele está falando de eternidade aqui. De um rei que acerta contas e que tem um reino eterno, e cujos súditos poderão estar com ele também por toda a eternidade. Quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, e as multidões ficam inflamadas, entusiasmadas, empolgadas, vendo uma profecia se cumprir diante dos olhos de todos, as multidões começam a bendizer o seu nome. E naquela hora, a profecia que se cumpre é que ele é o grande rei. Capítulo 21 aqui de Mateus, só o versículo 5, diz assim: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Um rei grande, mas humilde, que se faz pequeno. Quando Jesus Cristo fala dos últimos dias e do julgamento final, quando ele vai reunir toda a humanidade diante do seu trono, ele se posiciona como rei. Vamos lá, capítulo 25 de Mateus, versículo 31. Acompanhe comigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é este Rei da Glória? O Filho do Homem, ele está assumindo aqui, ó. Somente um rei se assenta em trono, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, oh glória, agora ele fala, sou rei. Ele vem como filho do homem, se assenta no trono. Mas aí nós vamos ter que enxergá-lo como rei. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele profetizou que um dia nós o veremos com essa realeza. Mas aqui na terra, quem é que poderia acreditar que aquele nazareno tão humilde, que entra numa cidade montado num jumentinho, e que se cerca de pessoas tão humildes, quem que poderia imaginar que ele era o grande rei? Mas de uma maneira até sarcástica, os soldados romanos reconheceram que ele é rei. Ainda que estivessem zombando, na verdade reconheceram que ele é rei. Vamos aqui em Mateus capítulo 27, versículo 27. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo, salve, Rei dos Judeus. Pilatos, quando estava nessa audiência com Jesus, perguntou para ele,
essa questão do seu reinado, da sua realeza. Vamos lá em João, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 33. Quando Pilatos, em audiência, ele pergunta para Jesus, não é? Tu és o rei dos judeus? Hein? Tu és o rei dos judeus? Pilatos já tinha interrogado tanto Jesus e ele não tinha aberto a boca. Mas agora, Pilatos faz mais esta pergunta. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? É você que acha? Ou os outros que acham? Você acha que eu sou rei? Ou você ouviu pessoas falando que eu sou rei? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. O objetivo dele, ao vir ao mundo, foi para ser reconhecido como rei. Para a humanidade saber que existe o grande rei. E agora Jesus disse isso a Pilatos. Eu creio que alguma convicção produziu em Pilatos. Porque foi ele que escreveu aquela plaquinha sobre a cruz. E que João aqui no capítulo 19, no versículo 19, ele descreve para a gente isso mais detalhadamente. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, do centro da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse, sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Aqui o Senhor Jesus foi ungido como rei. Mas apesar da interpretação indicar que ele era tão somente o rei dos judeus, a tradução da placa em 3 idiomas, nas 3 línguas universais, as 3 línguas mais faladas no planeta naquela época, isso mostra então que todas as nações tinham que entrar em conhecimento para que não houvesse dúvida na tradução de que Jesus é rei. Ainda que pudessem situá-lo como rei dos judeus apenas, não haveria então necessidade de traduzir para o latim e para o grego, para outras culturas. Bastava escrever em hebraico, mas escrito em vários idiomas, a declaração de Pilatos. E o que ele escreveu está escrito e não pode ser mudado. Jesus é o grande rei que havia de vir sobre a terra. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora veja uma coisa. Um grande inimigo de Jesus, chamado Saulo, depois que se converteu em Paulo, ele pregava para todo mundo e escreveu numa carta para um jovem chamado Timóteo. E eu quero que você vá comigo aqui nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém.
Oh glória, vamos aplaudir o Rei de todos os séculos, que jamais será deposto e nunca outro se assentará no seu trono. Agora vejam, este rei, o Rei dos Reis, como é que aqui em vida, sendo rei, ele preferiu se cercar de pessoas, não é? De pessoas de tão baixa reputação. A gente não encontra Jesus andando com os nobres, porque essa é a companhia de um rei, ou não? Não é? Você acha que um rei quer se cercar de um séquito, de uma comitiva de salafrários? Fala sério, né? Ainda mais um rei que não exerce um poder por apenas 4 anos, ou 8 anos, ou 10 anos. Um rei eterno, um rei imortal. Você acha que um rei com essa magnitude, o grande rei, o grande Deus, deveria andar com pessoas de tão baixo nível e reputação? De pessoas tão desqualificadas? Pois Jesus Cristo, o grande rei, enquanto estava aqui na terra, não procurou os mais santos fariseus, ou os mais sábios doutores da lei, ou os mais instruídos em Jerusalém, os mais preparados, ou os de melhores reputações. Mas Jesus Cristo, o grande rei, gostava de se cercar de súditos totalmente desqualificados. Súditos imorais, súditos que não eram dignos da sua companhia. Então Jesus Cristo era visto frequentemente, ele, o grande rei, na companhia de corruptos, de roubadores, de injustos, de pecadores, de adúlteros, de adúlteras, de prostitutas. Como que um rei, e não um rei qualquer, o grande rei, que para isso veio ao mundo, como que um rei pode se cercar de pessoas tão desqualificadas? Pois este grande rei só ficava feliz quando estava no meio das pessoas mais perdidas da face da terra. E assim ele passou os seus 3 anos e meio de ministério, se cercando de pessoas tristemente de má reputação. E ele ficava feliz quando estava no meio dessas pessoas. Um rei que preferia as más companhias. Agora pense comigo, um nobre que anda com maus elementos, ele pode ter uma boa reputação? Eu, quando era perdido, só andava com maconheiro, traficante, bandido, marginal. Quando eu era jovem, lógico. Mas quem olhasse para mim falava, esse daí também é um perdido, e era mesmo. Era também um perdido. Agora, Jesus andando com essa gente, ele era um perdido? Como que um rei, e não um rei qualquer, um rei eterno e imortal, o rei dos séculos, o rei dos reis, como que ele andava com estas pessoas? E não apenas andou com estas pessoas péssimas, perdidas, pecadoras, mas até na hora de morrer, ele preferiu como companhia 2 salteadores. E até aqui a leitura que nós fizemos em Marcos, você reparou nisso? No versículo 28, eu retornei lá para Marcos capítulo 15, não é? No versículo 28, quando fala que tinha um malfeitor, né? 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, diz aqui o versículo 28, e cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Como que o grande rei, até na hora de morrer, prefere a companhia de gente imprestável? Agora vejam um detalhe, se um rei anda com marginais, esse é um rei suspeito, é verdade ou não é? Um rei não gosta. Um presidente que tem assessores corruptos,
Ele fala, não, esse daí não é meu amigo não, nem conheço. Se o irmão dele for corrupto, ele vai dizer, o meu irmão ele faz as coisas por conta própria, nem sei o que é. Não tem nada a ver com isso, não é? Porque ninguém quer uma má companhia, porque isso acaba manchando a imagem. Mas Jesus Cristo, o grande rei, na hora de morrer, ele quer ser contado com os malfeitores, com 2 ladrões. E ali Jesus Cristo mostra a finalidade do seu reinado. Um reino que ele veio trazer aqui na terra justamente para salvar os piores pecadores. Quando esses bandidos aqui, crucificados ao lado de Jesus, olham para aquela tabuleta colocada acima da cabeça do Nazareno, rei dos judeus, um escarnece, se tu és o rei mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas eu quero que você vá comigo lá em Lucas capítulo 23, que narra essa passagem, a partir do versículo 39, nós temos isso. Está escrito que enquanto um ladrão escarnecia, o versículo 40 mostra, respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, esse ladrão do lado direito, que dizem se chamar Dídimo, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão aqui, ele teve um mérito, além de reconhecer a pureza e inocência do Senhor Jesus, ele exaltou justamente o aspecto que nós mais esquecemos, que é a sua realeza. Ele acreditou que Jesus Cristo era rei. Ele acreditou que Jesus tinha um reino. E ele acreditou que esse reino era além da morte, que era justamente um reino eterno, e que Jesus seria este rei eterno, este rei perpétuo. Aí ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, só morto para entrar lá. Aí Jesus poderia dizer para ele, não é? Meu filho, um dia você irá para o céu, por ter me reconhecido, por ter me exaltado como rei eterno, por ter reconhecido a minha pureza, a minha santidade, um dia você irá para o paraíso. Jesus podia animá-lo com esta palavra, fosse ele um rei limitado. Mas ele é um rei que ama a companhia dos perdidos. Ele é um rei que busca os perdidos em toda parte, até ali no alto da cruz. E Jesus Cristo não diz, um dia você irá para o céu. Mas ele diz para o ladrão arrependido, na verdade eu te digo, que ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Você não vai entrar sozinho no céu, você vai entrar comigo no paraíso. É um rei que adora a companhia de gente perdida. Agora analisa isso também. Se eu ou você fôssemos uma pessoa como foi Jesus, e se a gente tivesse vivido nesta terra sem nenhum pecado, e se a gente fosse tão qualificado quanto ele, na hora de morrer, na hora de entrar no paraíso, na hora de entrar na glória, nós iríamos querer a companhia de gente de péssima reputação? Hein? Fala sério. É isso que realmente mostra a missão do Senhor Jesus. Em terra, viveu no meio dos pecadores. Para morrer, quer a companhia dos pecadores. E para entrar na glória, ele quer a companhia de um pecador. O que nós gostaríamos de fazer se estivéssemos no lugar dele? Ah, vencemos?
Eu venci, não cometi nenhum pecado, morri na cruz, agora eu quero entrar no céu, ali no paraíso. Eu quero o séquito de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Eu quero entrar ali no paraíso com trombetas tocando. Eu quero anjos santos me fazendo companhia. Eu quero fazer uma entrada lá na glória, uma entrada no paraíso, uma entrada bem triunfal. Eu quero aquela entrada gloriosa. Eu sou o Rei da Glória. Mas Jesus Cristo, a glória para Ele é salvar uma alma aqui na terra. Ele não quer entrar acompanhado de santos anjos, mas de uma alma, a primeira alma que foi lavada e remida pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele entra no paraíso acompanhado de um pecador salvo pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. A glória de Jesus. Preferiu entrar na companhia de um pecador salvo. Esse é o grande Rei. Agora, eu e você ficaremos preocupados. O que é que vão pensar de mim entrar no paraíso acompanhado desse ladrão? Vou entrar no paraíso, está lá Abraão, Isaac, Jacó, está lá Davi, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jó. Só tem santo lá no paraíso. E eu vou entrar no paraíso na companhia desse ladrão? Não quero não. Eu e você iremos dizer não. Mas Jesus Cristo faz questão de entrar no paraíso acompanhado do primeiro pecador que Ele salvou com seu sacrifício na cruz. Um rei magnânimo. Um rei como não tem igual. E você pensa que a entrada de Jesus no paraíso, acompanhado de uma pessoa tão desqualificada, você pensa que isso denegriu a sua imagem? Você pensa que no céu isso debilitou, não é? Aquela imagem santa do Senhor Jesus? Nada disso. Nada disso. A entrada de Jesus daquela maneira, pelo contrário, o exaltou mais ainda. Vamos comigo em Apocalipse para a gente ver um pouquinho disso. Apocalipse capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Dá para calcular o número? Milhões de milhões? É um número inconcebível para nós. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Como rei, a sua santidade em nada foi abalada. O fato de ter vivido aqui com pecadores, ter morrido entre malfeitores e entrar no paraíso na companhia de um ladrão, isso em nada abalou a sua reputação. Para terminar, vamos aqui em Apocalipse capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo.
E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele voltará como rei. Todos que o contemplarem o verão como rei. A realeza do Senhor Jesus vai ficar patente na sua volta. Hoje, você vai ter a oportunidade de declarar que Ele é o teu rei e o teu Senhor. A palavra já declarou. A palavra, os salmos, as profecias, Ele disse isso, os magos sábios disseram isso, os apóstolos disseram isso, o céu declarou isso. Ele é o grande rei. Voltará como rei. O título que será visto na sua coxa é este: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele vai vir para reger. Está lá, regerá com uma vara de ferro. Ele vem para reinar. Ninguém vai discutir o seu reinado, porque é um reinado de justiça. Ele não cometerá injustiça, não haverá corrupção no seu reinado. O seu reinado será um reinado de glória. Hoje, Jesus Cristo só tem uma pretensão, enquanto Ele não vem como Rei dos Reis. Ele só tem uma pretensão hoje, agora: ser o teu rei particular. Governar o teu mundo particular. Governar a tua vida. Ser o teu rei. Então vamos ficar todos de pé. Este rei, ele não se envergonha do pior pecador. Ele não se envergonha da pior pecadora. Ele não se afasta dos pobres e miseráveis. Ele não prefere companhia de sábios e nobres. Ele prefere companhia de pessoas que estão aflitas, que não têm nada. Mas pessoas que o reconhecem como grande rei. Pessoas que o recebem como Senhor de suas vidas. Quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós reconhecemos então que Ele é o nosso dono. E quando nós o reconhecemos como Rei, entregamos a Ele o governo da nossa vida. Não queremos mais governar os nossos passos. Não queremos mais governar o nosso destino. Não queremos mais conduzir as nossas decisões. Queremos que Ele reine. Queremos que Ele governe. Hoje Jesus Cristo só quer ser reconhecido como teu rei particular. É só isso que Ele almeja. De tudo que Ele fez quando estava aqui na terra, Ele achou válido poder entrar no céu com um só pecador. Veja, haviam dois que estavam ao alcance da salvação. Talvez Jesus Cristo se sentiu frustrado porque aquele outro não quis recebê-lo. Mas isso em nada diminuiu a sua entrada gloriosa no paraíso, porque Ele conduziu um pecador arrependido, uma pessoa que o recebeu como rei, uma pessoa que o recebeu como Senhor. Aquela única alma que Jesus Cristo salvou na cruz do Calvário, aquilo justificou todo o seu esforço. Ao entrar no paraíso com aquele ladrão arrependido, Jesus Cristo coroou a sua missão aqui na terra. Mostrou que a sua missão foi um sucesso. Que aquilo que Ele tinha vindo fazer realmente foi realizado. Porque se Ele tivesse fracassado na missão, Ele teria entrado no paraíso sozinho. Aquele ladrão que não merecia, mas foi salvo porque se arrependeu, foi salvo pela graça e não porque merecia. Aquele ladrão foi o certificado de que a missão de Jesus Cristo foi um grande sucesso. E Jesus Cristo, Ele faz isso. Ele não diz para a pessoa: olha, um dia você irá para o céu, tá bom? Ele diz:
estarás comigo no paraíso. Ele vai estar com você. Ele vai entrar com você. Ele vai se apresentar com você. E por pior que qualquer um de nós seja, Ele não se envergonha de entrar conosco no paraíso. Pelo contrário, se hoje, ainda que você tenha sido um grande pecador ou uma grande pecadora, ou talvez seja ainda um grande pecador ou uma grande pecadora, se você quiser a companhia do Rei Jesus, com o maior orgulho, Ele vai entrar com você no paraíso. Ele vai mostrar para todo mundo, está aqui, mais uma alma que eu salvei com o meu sangue na cruz do Calvário. Mais uma vida que eu resgatei e comprei com o meu próprio sangue. Esse é o nosso Rei. É por isso que o céu ali reunido louvava, não é? O Senhor é digno de pegar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos e de todas as línguas. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. O grande Rei quer fazer de você também um súdito que amanhã se tornará rei e governará com ele durante o milênio. Jesus Cristo quer você. Por pior que seja a sua reputação, Ele não se envergonha de você. Ele não se envergonha de te chamar de filho. E até de irmão Ele te chama. Ele não se envergonha de te chamar de amigo. E Ele quer a tua amizade. Ele não se envergonha de te amar. E Ele não desiste de você. Ele é o grande Rei. Hoje Ele quer a tua companhia e Ele garante, se você tomar a decisão de se juntar a Ele, Ele garante que com você Ele entrará no paraíso. Ele não vai mandar você sozinho para lá, perdido. Cai aqui, o que eu estou fazendo aqui? Antecipadamente Ele vai dizer, vinde bendita do meu Pai, vinde bendita do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus Cristo tem esse poder. E como Ele é o grande Rei, quem é a autoridade judicial ou espiritual que pode contestar a sua decisão? Sendo Ele a instância máxima, quem é que pode apelar contra a decisão que Ele tomou de te salvar? Talvez lá no paraíso, quando Jesus entrou com aquele ladrão salvo sem merecer, talvez alguém pudesse pensar, poxa, eu me guardei tanto para entrar aqui no paraíso, e esse daí entra assim, de graça. Talvez alguém pudesse pensar isso. E se pensaram, que bom. Mostra como Jesus Cristo tem o poder de absolver e salvar com seu sangue precioso. Se é difícil alguém entrar no paraíso, se for por méritos próprios. Digo que é impossível conforme a palavra declara, mas com Jesus Cristo, se Ele entrar com você, ninguém poderá contestar. E você vai declarar lá na glória, você vai dizer com toda a sua voz, você vai soltar a sua voz e declarar, você vai glorificar a Deus no paraíso e vai dizer, eu estou aqui, não porque eu mereço, mas porque eu recebi Jesus como meu Rei e como meu Senhor, eu o recebi como meu Salvador, e por toda a eternidade assim será. Ele quer a tua companhia. Ele aqui em vida preferiu os piores pecadores. E Ele não mudou, continua preferindo os piores pecadores. Por pior que você seja, Ele continua amando você. Por pior que você seja, Ele continua querendo levar você para o paraíso. Por pior que seja a reputação, Ele quer estar ao seu lado e abençoar a sua vida e te conceder a vida eterna. Tudo o que você tem que fazer foi o que aquele ladrão fez, não é? 2 almas estavam lá. 2 podiam ser salvos, mas um só quis, o Rei eterno. Só um acreditou que ele tinha um reino que superava a morte. Só um acreditou que Jesus poderia introduzi-lo naquele reino eterno. Por isso ele foi salvo. A graça, a fé. Nós não iremos para o céu ou para o paraíso por nosso merecimento. Nós entraremos ali
porque recebemos Jesus como Rei e como Senhor. Então eu vou fazer um convite agora, que se você aceitar, olhe bem para mim. Se você aceitar esse convite que eu vou fazer agora, um dia você vai se lembrar, lá na eternidade, lá na glória, um dia você vai se lembrar, puxa, que bom que naquela ocasião que eu ouvi o convite do pregador, que bom que eu levantei a minha mão, que bom que eu fui lá para frente, que bom que eu recebi Jesus como meu Salvador. Olha só onde eu vim parar, na companhia de Abraão, Isaac e Jacó. Oi Davi, tudo bem? E aí Samuel, como é que tá? Oi Isaías, a paz? Todo mundo olhando para você, dizendo, esse não merecia estar aqui, mas fazer o quê? Entregou a vida para Jesus. Essa não merecia estar aqui, mas fazer o quê? Foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não é? Você vai se lembrar disso. Você vai estar lá cheio de moral, dizendo, fazer o quê? Jesus me ama. Jesus me ama, eu não mereço, é verdade, mas Ele me ama. E eu resolvi receber o seu amor e Ele me salvou. Então, desocupe assim tuas mãos, solte as mãos, tire do bolso, descruze os braços, olhe para mim. Porque para o ladrão, que estava lá, também crucificado, ele não podia fazer um gesto. Porém, já prestes a morrer e agonizando muito, ele reuniu as forças que tinha para abrir a boca e falar. Ele não ficou pensando, será que Ele vai me levar para o seu reino? Ele pediu, Senhor, lembra-te de mim. Ele falou aquilo com a sua boca e creu com o seu coração. E aí produziu o resultado. Aquele coitado não tinha nem como levantar a mão, mas você pode levantar a mão. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como Rei eterno, como Senhor dos Senhores, como único Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira todos os teus pecados? Quem quer, erga assim a mão direita. Quem quer, levante a mão direita bem alto. Eu quero. Eu quero. Isso. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Vem para cá. Oh, glória. Está vendo como é fácil? Para nós é fácil. Para Jesus foi difícil. Mas para nós é fácil. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha mais almas chegando. Isso. Vem para cá. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vocês são uns sortudos. Vocês estão na mesma situação daquele ladrão que já estava sentenciado à morte e ao inferno. Na última hora o cara escapa. Vocês estão nessa bendita situação, estão escapando da condenação. Amém? Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão afastadas. Olha só. Se a gente observar a justiça todos os anos da nossa vida, mas aí falta um dia para Jesus voltar e a gente desvia. A gente não sabe que falta um dia e a gente desvia. E começa a praticar as obras das trevas. Apesar de durante muitos anos termos observado o caminho, ao nos desviarmos, nós ficamos pior do que o primeiro estado. O Senhor Jesus disse isso. E nesse estado pior, nós estamos perdidos, porque para Deus vai valer o último estado. Ele fala assim, se o justo fizer justiça a vida inteira, mas depois se desviar e praticar as obras dos ímpios, valerá o seu último estado. Mas se o ímpio fizer injustiça a vida inteira, mas depois se arrepender e praticar a justiça, então valerá o seu último estado. É por isso que a gente não pode se desviar, e não existe essa história, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Se existisse essa história, Jesus Cristo não teria dito duas vezes, quem perseverar até o fim será salvo. Jesus disse isso quando escolheu os 12 apóstolos e deu as instruções, e ele falou isso quando começou a profetizar sobre o fim. Ele volta a dizer as mesmas palavras, quem perseverar até o fim será salvo. E o tempo todo ele dizia, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quer dizer que se eu tenho que vigiar e orar, eu não sei que hora que ele vai chegar. Quer dizer que se eu não vigiar e orar, eu posso perder o que eu tenho.
Posso ficar do lado de fora, como as virgens loucas ficaram. Eram virgens, mas não tinham mais a luz, não tinham mais o azeite, estavam em escuridão. Apesar de serem virgens, ficaram de fora. Você entende isso? Se a gente se desvia, nós estamos fora. Se Jesus volta, nós perderemos tudo. Quando eu era jovem aí, eu não queria saber de Jesus. Mas eu conhecia a palavra, fui criado num berço cristão. E muitas vezes eu olhava para o céu estrelado e ficava apavorado. Se Jesus voltar agora, eu não subo. Se Jesus voltar agora, eu estou perdido. Eu olhava para o céu e pensava isso. Se ele voltar agora, eu estou perdido. Eu tinha medo, pavor. Se você está afastado, afastada, você tem que ter medo, tem que ter pavor. Porque a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, vai começar o arrebatamento. E você não pode ficar nessa situação. Nem pode voltar para casa assim. Você tem que estar com a sua vida em dia, os seus pecados lavados e perdoados, e as suas vestiduras branqueadas pelo sangue de Jesus. A multidão do céu que seguia Jesus também em cavalos, estavam com vestes brancas. Vestes que demonstram pureza. Nós não temos pureza própria, não adianta a gente se iludir. A nossa pureza é uma conquista de fé e de fidelidade. É de perseverança, de perseverar com o Senhor Jesus até o fim. Então você que hoje está sentindo esta palavra, não quer ficar caso Jesus volte essa noite, não quer perder a salvação, não quer brincar de salvo, mas quer ser salvo. Não quer passar o tempo na igreja, mas quer subir com a igreja. Então você que quer agora o perdão dos seus pecados, saia do seu lugar, vem aqui para frente porque nós vamos orar. Hoje você tem que sair daqui sem nenhum pecado. O Espírito Santo está te tocando para vir aqui na frente? Então venha. Venha do jeito que você está, porque o nosso Rei, Ele ama a tua companhia. Ele não abre mão da tua companhia. Ele faz questão de se apresentar ao teu lado e de te lavar de todo o pecado. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Isso, venha. Eu sei que tem mais pessoas com vontade de vir, então venha para cá. É para isso que ele veio. Para lavar os teus pecados, vem aqui para frente. Ele não se envergonha de você. Não tenha vergonha de Jesus também. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Enquanto mais pessoas estão vindo, eu quero falar com quem está ouvindo pela rádio ou pela internet. Eu sei que você foi tocado pela palavra, tocada por esta mensagem. E você quer o perdão dos pecados, quer receber Jesus como Rei, como Senhor, como único Salvador, quer voltar para Jesus, você que está afastado, afastada, ou quer pedir perdão dos seus pecados, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, aonde você estiver. Vou pedir para vocês chegarem aqui, por favor, chega mais perto. Isso. Vamos nos ajoelhar agora. Vamos colocar a mão direita sobre o nosso coração. Pode acreditar, Jesus Cristo não se envergonha de você. Nunca. E Ele faz questão de entrar naquele lugar glorioso, tendo você como companhia e companhia eterna. Ele jamais vai desistir de você. Jamais Ele vai fechar as portas para você. Pelo contrário, quando a gente olha para o Senhor Jesus e suplica o perdão, Ele perdoa na mesma hora. Então você que está aqui, e você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, com a mão direita sobre o coração, inclusive você que está dirigindo e está entregando a vida para Jesus, ouvindo a mensagem no teu veículo, cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, ou pedindo perdão ao Senhor Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé: meu Deus e meu Pai, a tua palavra é a verdade. E eu reconheço que o Senhor é o grande Rei,
é o grande Deus, o Rei eterno, o Rei perpétuo, o Rei cujo reino jamais passará. É ao Senhor que eu agora elevo a minha voz e suplico o meu perdão. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades e me purifica agora com teu sangue precioso, porque o teu sangue me comprou, o teu sangue me lavou. Agora, Senhor, pelo teu sangue, me dá a paz e o perdão de todos os meus pecados. Lava agora, Senhor, as minhas vestiduras. Faz, Senhor, com que as minhas vestes se tornem brancas como a neve. Faz, Senhor, com que haja paz no meu coração, na minha consciência, na minha alma, no meu espírito. Me dá, Senhor, a certeza de que se hoje a trombeta soar, eu vou subir. Ou se então, nesta noite, o Senhor pedir a minha alma, me dá certeza de que ainda hoje estaremos juntos no paraíso. Meu Deus da glória, muito obrigado pelo meu perdão e pela minha salvação. Eu sei que é sem merecer, eu sei que é pela graça, e por isto, mais ainda, eu te agradeço. Meu Pai bendito, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro, por Jesus Cristo, o meu único Rei, o meu eterno, suficiente, exclusivo, para todo sempre, Salvador, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.